Olá pessoal, estamos começando uma nova fase no programa Sinal Extraterrestre. A partir de agora não teremos apenas nossos programas online, teremos especiais gravados. E esses especiais vão tratar da história da ufologia no Distrito Federal. Vamos resgatar casos emblemáticos ocorridos aqui na nossa cidade e também, sempre que possível, buscar o testemunho dessas pessoas que estiveram em loco e que participaram de eventos importantes na ufologia. Nesse primeiro programa, vamos tratar de um dos casos mais importantes de Brasília. Um caso que envolveu militares e civis. Um caso que teve tamanha importância que foi matéria de jornais, revistas e programas de TV. Mas, para reviver tudo que as testemunhas passaram, nós teremos que voltar no tempo. Porque está muito claro. E esse caso ocorreu de madrugada. Agora sim, meus amigos, estamos falando do caso Paranoá, que aconteceu aqui em Brasília. Em 1996, no dia 21 de agosto, 3 empresários voltavam de Tocantins para Brasília, quando aqui, na QI 17 do Lago Sul, uma experiência marcou suas vidas para sempre. Para a gente entender a experiência que os empresários tiveram, o Antônio, o Agamenon e o Wildo, nós vamos percorrer de carro e fazer o mesmo trajeto que eles fizeram até a barragem do Paranoá. Agamenon, que era o motorista, ele observou o objeto a 100 metros de distância do seu carro e a 20 metros de altura da iluminação pública. A partir daí, eles começaram a ser perseguidos pelo objeto. Segundo o relato dos 3 homens, até então, dada a distância do objeto com relação ao carro, o OVNI era apenas uma luz muito forte que seguia sempre à frente do carro como se observasse os viajantes. Essa é uma visão muito próxima da que os empresários tiveram naquela noite. Então, pessoal, imagine há 22 anos atrás, no Lago Sul, era menos povoado do que é hoje, havia muito menos construções. Imagine o que aqueles empresários estavam passando no momento como esse, andando e vendo um objeto luminoso os acompanhando durante esse trajeto. Lembrando que por várias vezes eles pararam em alguns postos de gasolina procurando auxílio de alguém, inclusive postos de polícia, mas estavam fechados naquela noite, naquela madrugada, para ver se alguém também via o que eles estavam vendo. Que até aquele momento eles também não tinham ainda acreditado que aquilo era verdadeiro. Estamos aqui na Q27 e até então o objeto era apenas um ponto luminoso no céu. Mas a história tornou-se dramática no momento em que os empresários chegaram a este local. Porque o objeto parou a 200 metros de distância sobre a pista, emitindo uma forte luz branca. Esse feixe foi tão forte que chegou a cegar os 3 homens por alguns instantes. E nesse momento, Agamenon foi obrigado a parar o carro no acostamento, pois além da luz forte que impedia sua visão, ele teve o receio de passar pelo feixe de luz e, consequentemente, por baixo do objeto. Após seguir em viagem, os empresários relataram que chegaram a parar num posto de polícia para alertar as autoridades e chegaram até a conversar mesmo com alguns policiais que também presenciaram os OVNIs. Esse posto não existe mais, mas temos uma gravação feita na época. Neste batalhão, o policial que atendeu o chamado foi dispensado logo no início do dia, mas ele deixou um relatório do que viu. No relatório, o policial assina embaixo e deixa claro que foi realmente possível observar o fato. O cabo Galdino também foi acionado pelo rádio e foi até o local onde apareceu o objeto não identificado. Ele sempre anda com uma filmadora na bolsa. Foi com este equipamento que ele registrou essas imagens. As imagens mostram uma luz forte, pulsando como um coração. Em determinados momentos, a luz some. Em outros, muda de forma. Foi assim por quase 2 horas. O nosso cinegrafista Luiz Gonzaga também ficou impressionado. Ele observou a câmera do cabo e constatou que com este equipamento não é possível produzir os efeitos mostrados na imagem. Essa câmera aqui é toda automatizada, a zoom dela é automatizada e não é possível fazer isso não. Só se fosse com zoom manual muito rápido, mesmo assim pela distância não desfocava desse jeito. O cabo diz que nunca vai esquecer o que viu hoje. Com a guarnição da Polícia Militar, eu achei que realmente foi a cena mais interessante que nesses 21 anos de serviço que eu já vi aqui em Brasília. O relato do Galdino é um relato empolgado.
mas tranquilo. Ele é empolgado, não é empolgado no sentido de que... Porque isso é algo inusitado, acontece na vida da gente. E ele, é interessante que ele tinha uma coisa que é muito raro. É o fato dele ter uma máquina dentro do carro dele, né? Dentro da patrulha, no momento exato, né? No momento certo. Isso não é qualquer um que tem, né? E por isso, inclusive, que foi possível filmar. Chegando a QI 29 do Lago Sul, Hildo se lembrou que seu filho estava hospedado na casa da irmã. O que ele fez? Ele telefonou para o seu filho e pediu que ele fosse até o local onde estavam vendo o objeto. Seu filho chegou ao local 20 minutos depois e fez 36 fotos do objeto. Eu tenho uma foto dessas. Vou mostrar para vocês. Nós não temos o formato exato do objeto no filme. Nós não temos o formato. Aqui também nós não temos o formato, né? Mas nós temos depoimento das pessoas. Mas olha, eu acho que a forma é pouco importante. Não é isso que importa nesse caso, do meu ponto de vista. Claro que para efeito documental isso é significativo, né? Mas o que importa nesse caso, tanto desse quanto no caso Papuda, é o fato de você ter testemunho idôneo. Nós temos testemunhas idôneas. Isso seria suficiente. Se nós não tivéssemos nenhum documento, nenhuma fotografia, os depoimentos dessas pessoas, para mim, seriam suficientes. Eu não vi essas pessoas em nenhum momento fazer mau uso disso. Aqui, sobre a barragem do Paranoá, os empresários pararam seu carro e observaram um objeto que estava à sua direita e cruzou a ponte e ficou sobre as pedras da barragem. Nesse momento, o objeto fez com que a água ondulasse, como fosse uma lancha de grande porte correndo sobre o lago. Eu me convenci da realidade do caso era real, em dois momentos. Eu acho que são os dois momentos para mim muito importantes. Um dos momentos é quando o Cabo Galdino ele mostra o zoom do objeto e existe uma análise que é feita pelo repórter, né? Não foi nem eu que fiz, acho que outras pessoas depois fizeram essa análise, mas verificaram que a máquina que foi utilizada, a filmadora, ela não fazia aquele tipo de zoom naquela velocidade. No segundo momento, que eu acho que o caso verídico, né, reforça, foram nos depoimentos mesmo do Cassiano e do Agamenon. Acho que o doutor Hildo também falou disso, mas quando eles falam do que estavam vendo nas águas do Paranoá, sob as águas do Paranoá. As águas tremulando, então houve um efeito físico ali. Né? Houve um efeito físico ali, visualizado pelo testemunho. Eu achei interessante também uma coisa que o Cassiano tenta fazer, também está no registro fotográfico que foi feito pelos repórteres, eu não vi isso pessoalmente, mas achei interessante quando ele tenta fazer o retrato, né, o desenho do objeto. O formato dela é mais ou menos isso aqui, ó. Você fazer uma tacinha aqui assim, vir com a outra nesse rumo, aqui elas vão fechar todas as duas, e daqui você vai pegar outra tacinha que vai fechar junto com essa, entendeu? Aqui do mesmo jeito. Quando você fechou todas as duas aqui, nas pontas das tacinhas, seria aqui assim, aqui nas pontas dela ela brilha muito, onde ela tem o brilho mais forte. Inclusive não está muito claro, né? Mas a gente tenta, pelo depoimento dele, pelo que é possível perceber do vídeo, e mostra realmente aquelas 4 taças que ele tenta colocar com as bases para o centro, né, e formando uma cruz de malta. Pessoal, a classificação dos contatos imediatos, elas são 5 tipos. O de primeiro grau, quando você consegue observar um objeto mais a longa distância, sem muitos detalhes. O de segundo grau seria o avistamento de um objeto já com bastante detalhes. No terceiro grau você veria também um alienígena. O contato imediato de quarto grau seria uma interação com esse ser. E o de quinto grau seria a abdução ou então o embarque dentro do objeto voador não identificado.
No caso Paranoá, o que nós temos é um contato imediato de segundo grau, onde as testemunhas detalharam como seria esse objeto. Ele seria formado por 4 triângulos unidos pela ponta, como se fosse uma cruz de Malta, e emitindo luzes coloridas embaixo da sua estrutura. Como nós falamos no início do nosso programa, o caso Paranoá teve grande repercussão nacional, sendo divulgado na TV, jornais e revistas. Como exemplo disso, tenho aqui a revista UFO, número 47, de 1996, onde o caso é amplamente divulgado e a reportagem foi escrita por Roberto Afonso Beck, pioneiro da investigação ufológica de Brasília, que foi um dos principais investigadores do caso. O Beck participou de mais de 2.000 vigílias de campo, teve mais de 200 casos pesquisados e nos deixou faz alguns anos atrás. Este primeiro programa é em sua homenagem, Roberto. Um abraço, meu querido.